Vamos lá, CBA. Vamos lá, mais uma aula do 7º ano, tá? Videoaula do dia 23 de julho, tá? De 2020, página 48. Eu quis começar essa aula falando de uma tela, né, de uma pintura de Tarsila do Amaral, que se chama Operários. Ela é de 1933, né? E ela foi produzida numa época de muita luta, né, pelos direitos trabalhistas, que começava a se consolidar. Foi no período já da República, né, da República Nova de Getúlio Vargas, né, e começava a se consolidar nesse país, né. Nós não tínhamos direitos trabalhistas, as mulheres trabalhavam em torno de 16 horas, as pessoas, até criança, trabalhavam em torno de 16 horas nas fábricas, né. Existia um processo de industrialização no nosso país e no mundo, né, no período da segunda já para a terceira revolução industrial, que vocês vão estudar isso em história. E essa tela, ela mostra as pessoas, né, de várias raças, de várias cores, tentando reivindicar, né, essas condições melhores. Essa tela ela foi muito exibida no mundo inteiro, principalmente no Brasil, na Europa, né, por causa dessas lutas, né, dessas condições que o ser humano naquele período queria modificar. Ela exibe rostos de pessoas, né, de homens, mulheres, criança, negro, pardo, branco, né, que trabalhavam naquele período ardentemente. E a gente vem falando sobre essas questões, né, de discriminação o tempo inteiro nas nossas aulas, de fatos que fez muita relevância naquele período. Foi um período de transformação, de mudança do ser humano, como está sendo esse período, né? Há vários períodos que falam sobre essas questões. Eu gosto sempre de falar sobre questões humanísticas, né? Essas questões do existencialismo, de existir, né? São assuntos interessantes para que vocês amadureçam e vocês compreendam o que a vida não é tão fácil como vocês acham, a vida dos pais de vocês, de trabalhar do jeito que trabalham. Na página 38 tem um textozinho que fala assim: são vários os desafios e as formas de discriminação sofridas pela mulher ao longo dos tempos, nas últimas décadas. O avanço é visível, mas ainda há muito a ser feito na busca pela igualdade. Hoje, muitas mulheres acumulam uma dupla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa para garantir mais uma renda familiar ou, algumas vezes, a principal renda. Além de cuidarem da casa e dos filhos ou de serem responsáveis pela manutenção da organização doméstica, né? A nossa mãe, que muitas das vezes tem que sair cedo para trabalhar, para poder trazer ou ajudar ou auxiliar o pai de vocês com dinheiro para que vocês possam ter uma vida melhor, uma condição de estudo melhor, uma condição de dentro de casa melhor, né? Então isso é muito importante, é de suma importância na vida do ser humano, vocês observarem esse tipo de coisa, de comportamento dos seres. Muitas das vezes ela não tem tempo nem para o lazer, né? Ela não tem tempo para sair para um cinema, para um teatro, porque ela tem que lavar, passar, cozinhar, deixar a casa organizada para durante a semana ela poder fazer, ir para o seu trabalho. Então o texto fala assim: algumas mulheres, inclusive, decidem não ter filhos ou adiar a maternidade para depois da conclusão dos estudos e da estabilidade financeira. Na família, os que trabalham fora ou apenas em casa precisam organizar uma rotina diária para que as necessidades sejam satisfeitas com a ajuda e a participação de todos os membros. Ou seja, muitas das vezes, várias pessoas dentro de casa precisam trabalhar para que haja uma organização financeira, né,
de comprar as coisas, né, de adquirir as coisas para dentro de casa para que tenha um conforto melhor. Tanto as necessidades físicas como alimentação, contas, limpeza e segurança, como as necessidades afetivas, aquela que apenas estudam, também pode fazer sua parte auxiliando no que for possível ou estipulado pelos pais. O texto fala dessa questão como as pessoas dentro de casa, a família, muitas das vezes todos trabalham, só tem vocês de criança que estudam, né? Então, os pais determinam uma certa tarefa, ou lavar um banheiro, ou arrumar a cama, ou passar um pano na casa para poder manter a casa organizada para que ela possa ter tempo para mais outras coisas ou até descansar, porque muitas das vezes a gente chega muito cansado, né? Uma jornada de trabalho diária cansativa, de pegar ônibus, trem, às vezes metrô, trabalhar longe, e tem que ser muito organizado isso para que não tenha um desgaste mental e nem físico. Esse comportamento ele vem cada vez mais sendo estudado por pesquisadores, né? Porque o desgaste físico e mental transforma as necessidades de dentro de uma casa, né? Muitas das vezes a mãe está resfriada ou o pai está cansado por uma jornada, dependendo do que ele faz, qual é o trabalho dele, às vezes um trabalho braçal cansativo, né? Um pedreiro ou um mecânico, um ladrilheiro, uma pessoa que faz um esforço físico muito grande durante o dia e à noite ele está muito cansado e muitas das vezes não consegue dar o auxílio correto que vocês precisam. Que eu digo que o auxílio correto é brincar, conversar, discutir sobre o dia, né? Como foi o dia, o que vocês fizeram na escola, de até parar para auxiliar vocês no estudo de tão cansado que eles estão. Então, esse texto ele é muito interessante, que ele fala essencialmente da mulher. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na hora da leitura desse texto, né? E como eu falei da tela dos operários que Tarsila pintou, muito conhecida, né? Para que vocês tenham noção do que é o mercado, né? O que é o capitalismo, o que faz para que vocês comprem, que vocês ganhem um smartphone ou uma TV mais moderna. Né? A pessoa tem que trabalhar incessantemente, pagar em várias prestações, um telefone ou um carro, para que vocês tenham mais conforto. Isso tudo é valorização, gente. É vocês valorizarem os pais, o trabalho deles, auxiliar eles no que podem. Isso é de muita importância. Na próxima aula, eu quero que vocês façam o exercício da página 39. São 3 perguntinhas só, né? E eu vou dar um textozinho que é para refletir, tá bom? Até a próxima aula, só um minutinho. Vamos lá, 7º ano de CME. Aí tá a página, né? O texto fala sobre o trabalho. Eu fiz questão de falar porque também está na página a tela operário, falando da artista Tarsila do Amaral, como foi produzido, qual foi o motivo da produção dessa tela, porque toda pintura, toda tela pintada, como eu sempre venho falando em artes, mostra alguma coisa, um momento que se está passando, um momento do país, um momento do mundo, né? Os artistas costumam sempre pintar esse tipo de coisa para que vocês entendam e o futuro entenda esse movimento, né? O que houve. E aqui embaixo fala o texto da página 38 que eu acabei de ler para vocês, essa mudança de comportamento na sociedade, o que está acontecendo. Eu gostaria que vocês também mudassem um pouco essa sociedade, fizessem parte disso. Leia o texto, tá? E na página posterior tem um exercíciozinho rápido para que vocês façam e a gente possa discutir na próxima aula que nós tivermos ao vivo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.